Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família, hoje e sempre. Aqui quem está falando com você, meu querido, é o pregador João Antônio, e hoje eu quero meditar e refletir com você na Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre não duvidando da promessa. Nós vamos ler uma passagem que se encontra em Romanos capítulo 4, versos 18 a 21, que vai falar para nós sobre Abraão, que nós conhecemos como sendo o pai da fé. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou nesses textos. Leia comigo. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém, meus queridos? Olha que passagem maravilhosa para os nossos corações. Nós vemos aqui que mesmo em circunstâncias contrárias para Abraão ser pai, para Abraão, na verdade, para a promessa de Deus se cumprir na vida daquele homem, Deus fez realizar o seu feito na vida de Abraão. A Bíblia conta que Abraão tinha 100 anos de idade e Sara já estava avançada em idade. Sara já estava com seu ventre adormecido. E dessa forma, se nós olhássemos com outra perspectiva, Abraão e Sara não poderiam gerar um descendente, e assim a promessa de Deus não iria se cumprir. E quantas vezes na nossa vida nós vivemos situações em que nós olhamos para a nossa trajetória, olhamos pelo panorama da nossa vida e pensamos assim: como Deus vai cumprir a promessa dele para a nossa vida? Como Deus vai realizar essa promessa em nosso viver? Às vezes a nossa vida está caminhando com circunstâncias completamente contrárias à promessa de Deus, como aqui estava acontecendo. Abraão estava com idade avançada e Sara a mesma coisa. Abraão estava fraco, Abraão já estava velho. Abraão já não tinha mais vitalidade para poder gerar descendentes. Sara a mesma coisa. Mas mesmo em circunstâncias contrárias, Abraão não se enfraqueceu na fé. E o que nós vemos muitas vezes são cristãos que, em meio às provações, em meio às situações contraditórias da sua vida para a promessa de Deus se cumprir, eles se rendem à dúvida, acabam duvidando, acabam reclamando do Senhor, e dessa forma eles acabam atrasando o agir de Deus em sua vida. Nós vemos aqui que Abraão, no versículo de número 20, não duvidou do Senhor mesmo em circunstâncias contrárias. Ele não foi incrédulo, mas pelo contrário, confiou que Deus era fiel e que o Senhor iria cumprir o que havia prometido ao seu filho, ao seu servo. E muitas vezes na nossa vida, meu querido irmão, nós duvidamos da palavra de Deus. Nós duvidamos que Deus é poderoso, duvidamos que o Senhor tem total autoridade para mudar a situação da nossa vida. Nós gostamos muito de usar a palavra impossível, mas nós devemos entender que para Deus nada é impossível. Assim como na vida de Abraão, tudo estava caminhando para a promessa de Deus não se cumprir. E talvez a sua vida também esteja dessa forma. Talvez a sua vida esteja completamente bagunçada. Talvez a sua vida esteja repleta de problemas e dificuldades que você deve vencer. E aí nós vemos a promessa de Deus de longe. Achamos que ela não vai se cumprir devido às circunstâncias que estamos passando. Mas, meu querido irmão, Abraão aqui nos dá 3 atitudes, 3 lições para a nossa vida. A primeira é não duvidar do Senhor, mas confiar que Ele é poderoso e fiel para cumprir o que Ele nos promete. A palavra do Senhor declara que Deus não é homem para que minta. Deus não é filho de homem para se arrepender. Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Acaso Ele prometeu alguma coisa em sua palavra que Ele não realizou? Lembre-se disso, meu querido. Todas as promessas que o Senhor disse em sua palavra vão se cumprir. E a primeira lição que nós aprendemos com Abraão é que nós precisamos confiar até o fim. Nós não devemos duvidar do Senhor. Muitas vezes o inimigo vai fazer de tudo para que nós duvidemos do Senhor.
pois ele sabe que quem duvida não recebe a vitória. Não sou eu que estou dizendo, a palavra do Senhor declara isso no livro de Tiago, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense que esse homem receberá alguma coisa do Senhor, pois é instável em tudo o que faz. Então a dúvida, ela é inimiga da fé e ela afasta a vitória das nossas mãos. Muitas vezes, meus irmãos, uma provação que poderia durar apenas 6 meses acaba durando 1 ano, 2 anos, somente porque a pessoa não confia plenamente no Senhor, porque ela não sabe confiar, mas só sabe reclamar e duvidar dele. Muitas vezes na nossa vida, meus queridos, o inimigo vai fazer de tudo para que nós duvidemos do Senhor, porque dessa forma, se nós duvidarmos que Deus é poderoso, Ele não pode agir na nossa vida, pois Deus só agirá em nosso favor quando nós não duvidarmos que Ele é poderoso para agir na nossa vida. Abraão também ele foi fortificado na sua fé, ele foi fortificado em sua fé, ele recebeu as forças da fé porque ele tinha a certeza de que Deus iria cumprir a palavra que ele tinha feito. É claro isso. Aqui está dizendo que Abraão não duvidou, nem foi incrédulo à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E quantas vezes, meus irmãos, nós preferimos enfraquecer a nossa fé do que nos fortificar? Muitas vezes na nossa vida nós passamos por situações, por problemas, e nós acabamos sendo enfraquecidos, porque nós não nos fortalecemos em Deus. Abraão, ele a cada dia era fortalecido pelo Senhor, porque Abraão procurava não duvidar do Senhor. A fé dele foi a força que ele tinha para prosseguir na sua caminhada e ter a certeza de que a promessa iria se cumprir. E a terceira lição que nós aprendemos com Abraão é que ele teve esperança e certeza que Deus iria cumprir a sua promessa e o seu agir. Então nós precisamos ter essas 3 atitudes para que a promessa que está em nossa vida, que o Senhor fez no passado, se cumpra em nossa atualidade. Nós devemos lembrar que Jesus é mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, e assim também as suas promessas não mudam para a nossa vida. Ele promete que se nós confiarmos e esperarmos com paciência nele, Ele nos tirará e restaurará a nossa vida. Então, meu irmão, por mais que a sua vida esteja caminhando para um lado contrário à promessa de Deus, não temas. Apenas confie no Senhor, se fortaleça na sua fé e tenha certeza de que Deus cumpre aquilo que Ele promete para você. E dessa forma, meu querido irmão e minha querida irmã, nós receberemos essa doce promessa se cumprindo na nossa vida. Pois até o próprio Jesus, a sua vinda, o seu sacrifício e a sua ressurreição é o cumprimento de uma promessa que Deus fez em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus prometeu que viria um homem, um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E assim como Cristo venceu todas as coisas, porquanto ele venceu o mundo, nós com ele também vencemos qualquer problema ou dificuldade. Por mais que a nossa vida esteja bagunçada, Deus é o Senhor que desembaraça o nosso caminho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na sua presença agora nesse momento, ó Deus, para te exaltar, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Sabemos que o Senhor está conosco, sabemos, ó Deus, que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, sabemos que precisamos confiar em Ti. Mas quantas vezes, meu Pai, o inimigo tem colocado mentiras, tem colocado dúvidas no nosso coração, e nós muitas vezes estamos fracos na fé em meio a essas dificuldades e acabamos cedendo à tentação, ó Deus. Mas em nome de Jesus, nos ajude a perseverar, nos ajude, meu Pai, a ter a certeza do Seu agir em nossa vida, para que dessa forma nós recebamos o cumprimento da Tua promessa na nossa vida e vejamos o Seu poder sendo manifestado em nosso viver. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso e pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, que bênção. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu peço a você que se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Que Deus te abençoe.